Glória a Deus. Você está alegre? Amém? Mas você está alegre mesmo? Amém? Glória a Deus. Eu também estou muito alegre e feliz de saber que eu faço parte desta obra, que eu faço parte da obra do Senhor aqui neste lugar. Amém? Você nasceu para ser um sucesso. Fala para o seu irmão: você nasceu para ser um sucesso. Você nasceu para ser próspero. Você nasceu para ser abençoado. Se você trabalha somente na sua casa, você nasceu para ser uma dona de casa abençoada, cheia da graça, cheia da sabedoria do Senhor. Se você é estudante, você nasceu para ter sucesso em tudo que você vai fazer ali na sua escola. Você será reconhecido como um estudante cheio da graça do Senhor, cheio da presença do Senhor. Mas você é um autônomo, um empreendedor. Você nasceu para ter sucesso. Você nasceu para ser e fazer a diferença no mercado de trabalho. Você que é empresário, você nasceu para ser grande aqui neste lugar, aqui nessa cidade. Sabe por quê? Porque o Senhor te fez mais do que vencedor em todas as coisas. Fala assim: em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. E nessa noite eu quero falar uma das grandes, extraordinárias promessas do Senhor para a minha e para a sua vida. Aleluia. Abra para mim Romanos 5:17. Vamos ler. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Então, se por meio de um só reinou a morte, por meio de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Ele, fala assim: Ele, Jesus Cristo, me faz reinar em vida. Todo crente, ele pode reinar em vida. Você foi criado, como eu disse, para desfrutar. Fala assim: eu fui criado para desfrutar da abundância, para experimentar o sucesso em tudo o que fizer. Você está destinado a uma vida vitoriosa. Você está destinado a uma vida sem enfermidade, a uma vida que ela pode reinar sobre a miséria, sobre a ação do diabo, sobre o pecado. Você pode reinar sobre as circunstâncias, porque esta é a promessa da palavra de Deus, e isso não depende de você. O poder para reinar em vida depende completamente da obra que Ele realizou por você, por mim, por nós, lá na cruz. É a obra consumada do Senhor. Essa obra que qualifica para que nós possamos reinar em vida. Agora, um grande problema de nós crentes é acreditar que tudo acontece ao nosso redor é a vontade de Deus. Este é um entendimento comum, mas não está em harmonia com a palavra de Deus.
O Senhor Jesus nos ensinou a orar, pedindo para que a vontade de Deus seja feita em nós, para que nós possamos ser livrados do mal. Se Ele nos mandou orar para que seja feita a vontade de Deus, é porque nem tudo acontece é a vontade dele. Fala assim: nem tudo que acontece comigo é a vontade do Senhor na minha vida. Sabe por quê? Deus tem bons pensamentos em relação a você. Fala assim: Deus, Ele tem bons pensamentos a meu respeito. Você foi chamado para liberdade. A liberdade dos filhos de Deus. A liberdade é o quê? É viver sem culpa, sem condenação. Não deixe que o diabo te convença que Deus está irado com você. Fala assim: Deus, Ele não está irado comigo. Quando nós pensamos assim, nós simplesmente cancelamos a mensagem do Evangelho. Que todo escrito de dívida que era contra nós já foi cancelado pelo sangue, pela cruz. Todo filho de Deus pode experimentar uma vida triunfante, reinando por meio de Cristo Jesus. Eu não sou amado pelo que faço para Deus, mas pelo que Cristo fez por mim. Fala assim: eu não sou amado pelo que eu faço para Deus, mas eu sou amado pelo que Ele fez por mim. Eu desfruto do favor divino não por causa dos meus méritos ou do meu zelo, mas por causa da justiça de Cristo que foi me dada. Deus não me ama porque eu sou bom. Ele me ama porque Ele é bom. Aleluia. E aqui no texto, em Romanos 5,17, nós encontramos 3 condições para que nós possamos reinar em vida. E o primeiro deles, fala assim: o primeiro deles, eu preciso aprender a receber. Ou seja, nós somos desafiados a receber e não a conquistar. As coisas de Deus, elas não são conquistadas. As coisas de Deus, elas são recebidas. Fala assim: eu não preciso conquistar, somente receber. É de graça. A palavra diz que todo o que pede, recebe. Não é assim? Todo que pede, recebe, se pedir de todo o coração. Aleluia. Em quem vive debaixo da culpa e condenação, ainda não experimentou do Evangelho. Às vezes ele pode ser salvo, mas ainda vive debaixo de opressões e mentiras do inferno. Quem vive assim não sente a ousadia para pedir. Como que eu reino em vida? Pergunte para o seu irmão: como? Primeiramente, o versículo, ele diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem. Então fala assim: a primeira condição, meu irmão, é receber. Então o primeiro princípio aqui é: receba. Eu preciso aprender a receber. Você não vai conquistar a bênção, mas vai recebê-la de Deus. As coisas de Deus são recebidas e não conquistadas.
Somente podemos reinar em vida, aleluia, se recebemos de Deus. Fala assim: eu só posso reinar em vida se eu recebo de Deus. Você não vai conquistar a vitória, mas vai recebê-la. O Senhor é quem lhe dará a vitória. Amém? Ele lhe dará a vitória. Amém, Guilherme? Aleluia. A verdadeira vitória nos é dada. Fala assim: a verdadeira vitória, ela não é conquistada, ela nos é dada pelo Senhor. Aleluia. E a primeira condição é receber. Todo homem pensa que para ser abençoado, ele precisa merecer. Mas a verdade é que só é bênção se você não merecer. Se merecer é dívida, mas se não merecer, se não merecer é graça. No mundo somos instigados a fazer, mas no cristianismo nós devemos entender que já está feito. Nos evangelhos já está feito. Descobrimos que aquele que se julga merecedor nunca recebe nada de Deus. Fala assim: eu não sou merecedor, e por isso eu recebo. Quem merece se vira sozinho, não precisa de Deus. Ninguém pode vencer o pecado pelo esforço próprio. Só vencemos se recebemos a vitória. Se fôssemos nós mesmos que conseguíssemos essa vitória, isso significa que teríamos alguma glória diante de Deus. Mas a palavra ensina que toda glória é do Senhor Jesus. Fala assim: toda glória é do Senhor Jesus. Então, se toda a glória é dele, todo o trabalho também é dele. Você só pode vencer o pecado se receber a vitória do Senhor. A vitória, fala assim: a vitória para mim é um presente. A vitória não é baseada na sua obra, é baseada na obra dele. É baseada na obra de Jesus, naquilo que o Senhor já realizou. Amém? Então a primeira condição para que eu possa reinar em vida é receber. Fala assim: a primeira condição é receber. O problema é que, em vez de dependermos da graça de Deus e seu favor para que as bênçãos fluam, nós às vezes dependemos dos nossos próprios esforços para tentar receber a bênção de Deus. Você não pode receber a bênção de Deus com base em seu próprio desempenho. Fala assim: o meu esforço não vai derramar sobre mim a bênção de Deus. Ela é inteiramente baseada na graça de Deus. E isso é extraordinário, porque só será bênção se eu não merecer. Já viu um lugar que o povo fala dessa forma? Fala assim: eu não mereço a bênção de Deus, e por isso eu recebo. É aqui, não é? Você não merece, mas recebe. Aleluia. Então desista de merecer a bênção. Fala para o seu irmão assim: ó, desista de merecer a bênção. Porque não há nada que eu possa fazer para merecer a bênção. Então pare de tentar adquirir e comece a receber o favor de Deus. Comece a receber o favor. Tudo que precisamos para reinar em vida já foi conquistado lá na cruz. Você não tem que merecer a cura, simplesmente receba pela graça. Você não tem que merecer um casamento bom, mas simplesmente receba-o pela graça.
Você que não tem que merecer a vitória sobre o pecado, mas receba pela graça. Você não tem que merecer a prosperidade, mas receba pela graça. E pela graça, mediante a fé, a única condição que se requer de nós é crer. Fala assim: a única coisa que eu preciso é crer. Aleluia. Mas aí você pode daí pensar: mas eu não creio, eu não consigo crer, eu não consigo ter fé. Mas eu te falo, peça a Ele, receba dEle, porque Ele dá a fé que você precisa para você receber. Aleluia. Ele que vai te dar. Mas mesmo assim, alguns ainda vivem debaixo da religião, da troca com Deus, da barganha divina. Entretanto, a palavra diz que ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Romanos 4, versículo do 4 ao 5. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aleluia. Isso significa que mesmo que não tenhamos feito tudo o que deveríamos, podemos chegar diante de Deus para lhe pedir a bênção. Não fizemos o trabalho, mas Cristo fez todo o trabalho por nós. Por isso, nós podemos receber a graça, e receber de graça. Aleluia. O esforço próprio vai roubar de você a bênção de reinar em vida por meio da graça de Deus. O maior milagre que recebemos foi o perdão dos pecados. Então, se Ele nos deu o perdão dos pecados, se Ele nos deu essa graça, então podemos estar certos que Ele nos dará muito mais. Nos dará todos os milagres menores, como cura, prosperidade, casamentos restaurados, uma vida próspera. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente resolveu nos dar. Aleluia. Eu gostaria de colocar um parênteses aqui, porque eu falei: você não precisa fazer nada, porque Ele já te deu tudo. Não é verdade? Aí você pode falar: mas e lá no meu trabalho? Eu não preciso trabalhar mais? O que você acha? Você tem que trabalhar. Você vai trabalhar, você vai fazer o seu melhor lá, mas mesmo com todas as circunstâncias que têm acontecido, o Senhor é tão gracioso que você vai ter o melhor salário naquele lugar. Entende? A bênção já também, já é uma graça também. É verdade. Mas se você está desempregado, o Senhor também já está te dando, já está abrindo portas para você. Quantos vieram aqui enquanto nós orávamos e precisavam de trabalho, e o Senhor foi abrindo portas que a pessoa ficava assim: qual que eu escolho? Eu falei: ora, coloca diante de Deus. E foi abençoado, e foi mudado. Então, mesmo que a circunstância esteja louca, não importa, a vitória já é sua. Fala assim: a vitória já é minha. Aleluia. A segunda condição para que nós possamos reinar em vida, fala assim: a abundância da graça. Para reinarmos em vida é recebermos a abundância da graça. No texto, Romanos 5,17, diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Fala assim: abundância da graça. Então, receber é a primeira condição. Mas receber o quê? Fala agora: abundância da graça.
Então, se você crê no Evangelho, você não recebeu pouca graça, você recebeu abundante graça. A graça é baseada na bondade de Deus para com você, e não no seu próprio desempenho. A graça, fala assim, a graça é um favor imerecido. É o favor imerecido de Deus. Ela não é um prêmio pelo quanto você é fiel. A graça é favor imerecido de Deus. Se a graça fosse um prêmio, ela seria um favor merecido. Mas não é. É um favor imerecido. Essa é a diferença entre a velha e a nova aliança. Na velha aliança, era baseado na lei. A lei a favor é um favor merecido. Fala assim, lei é favor merecido. Quando você obedece perfeitamente aos mandamentos, então você é abençoado. Mas a graça é favor imerecido. O Senhor Jesus, o que ele fez? Ele obedeceu perfeitamente. Então, quando você crê nele, você é abençoado. Amém? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está em qual aliança? A antiga aliança do favor merecido ou a nova aliança do favor imerecido? Em qual você está? Eu não ouvi. Então preste atenção. Se você acredita que sua bênção depende de cumprir as condições da lei, então você ainda está na velha aliança. E as boas novas do Evangelho ainda não chegaram até você. Porque a velha aliança era isso, favor merecido. Abra para mim Deuteronômio 28, por favor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Mas se você o quê? Se cumprir todas essas leis. Um dia desses nós estávamos na célula e eu perguntei: qual é o 7º mandamento? Não conseguiram me responder. Não me responda também se você... Se souber, você levanta a sua mão. Se não souber... Qual é o 9º mandamento? O 5º? Irmãos, são 613 ordenanças, não é isso, pastor? Se você conseguir cumprir as 613, então você terá o favor merecido em relação à velha aliança. Fala assim, você consegue? Pergunta para o seu irmão, o que ele respondeu para você? Essas bênçãos não eram recebidas pela graça, mas pelo merecimento. Se o homem cumprisse as condições e obedecesse, ele era abençoado. A nova aliança, porém, está baseado na graça. A graça é o favor de Deus, que nos enviou Jesus Cristo e cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu todos os mandamentos. Fala assim, ele fez isso. Eu não disse isso, mas eu disse que não há condenação sobre você. Mesmo que você venha a fazer algo, você pode chegar diante do Pai e você sabe que Ele já te justificou. E por isso você pode ter uma vida, e uma vida em abundância, porque você não tem mais acusação. Fala assim, nenhuma acusação mais pode me afetar, porque eu já sou justo diante de Deus. Não por minha causa, não por merecimento,
mas porque Ele declarou que eu sou justo. Aleluia. Então você pode reinar em que hora? Em vida. Amém. É assim, funciona assim. Aleluia. Então eu falei de duas coisas. Fala assim: primeiro, eu recebo. Recebo o quê? O que é que você recebe? A abundância da graça. Mas 3 coisas são necessárias para reinarmos. Então, primeiro nós precisamos receber. Fala assim: primeiro, eu preciso receber de Deus. Segundo, eu preciso receber a abundância da graça, a graça abundante. Amém? E isso não é conquistado pela minha força, a força do meu braço. Não é assim, não funciona assim. Mas recebemos de quem? Da mão de Deus. Aleluia. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que você era muito pecador, mas a graça foi ainda maior do que o seu pecado. E a terceira condição agora, para reinarmos em vida, é recebermos o dom da justiça. Fala assim: a terceira coisa é receber o dom da justiça. Nós somos feitos tão justos quanto Jesus. Como eu disse, porque Ele vê Ele em você. Quando o Senhor olha para você, Ele vê o Senhor, Jesus. E sabe onde Jesus está? Também. Mas Ele está sentado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais, ali intercedendo por nós. E nós estamos assentados com Cristo. Aleluia. Então você também está na mesma posição, porque agora você é filho e Ele te vê. Aleluia. E isso acontece porque a minha justiça não depende das minhas obras. A minha justiça é Cristo. Isso significa que nem no céu você será mais justo do que é hoje, porque a sua justiça é Cristo. Fala assim: a minha justiça é Cristo. 2 Coríntios 5:21. Já estava lá? Estou rápido, hein? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça é um dom, um presente para aquele que crê em Cristo. O seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas muitos crentes ainda vivem debaixo da condenação, da acusação. Fala para o seu irmão: não fique debaixo da acusação e condenação. Nunca poderemos viver e desfrutar estando debaixo da culpa. Como é que eu vou reinar dessa forma? Vamos supor que você é um bom aluno e tirou notas boas em casa. Seu boletim está azul. Fala assim: meu boletim está azul. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Quando o seu pai chega em casa, ele chega em casa e você fala: pai, lembra daquela bicicleta que eu queria, daquele carro que eu queria? E você mostra o boletim para ele. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar feliz e vai te dar o que você pede. É assim ou não? Mas sabe qual é o problema nosso? Que o nosso boletim está vermelho. É ou não é verdade? O nosso boletim está vermelho, irmãos.
Nós temos um probleminha, nós fizemos uma mentirinha, nós respondemos errado, e por isso às vezes a gente não consegue pedir ao Senhor e colocar diante de Deus as nossas petições. Não é verdade? Então fala assim para o seu irmão: não importa, irmão, não é por merecimento. Ele simplesmente resolveu te dar. A justiça de Deus é um dom, um presente de Deus para aquele que crê em Cristo. Seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus, mas muitos de nós que vivíamos em condenação, acusação, não poderíamos reinar. Fala assim: mas agora eu posso reinar, porque agora eu tenho fé, e que eu sei agora que não há mais condenação sobre mim. Nós precisamos declarar que não depende do que nós fazemos, mas depende da justiça de Cristo. Declare assim: eu tenho a justiça de Cristo. E por causa da obra consumada de Jesus, a ira de Deus não pode mais estar sobre nós. Toda a ira de Deus por causa do pecado caiu sobre o Senhor Jesus na cruz. Fala assim para o seu irmão: você não está mais debaixo da velha aliança, aonde às vezes o Senhor ficava zangado com você. Entende? Você não está mais assim. Ele tem total prazer em você agora. Fala assim: o Senhor tem total prazer em mim, não por minha causa, mas por causa dele, Jesus. Aleluia. Então pare de olhar para si mesmo, procurando alguma justiça. Lance fora toda introspecção. Não precisamos ficar agora nos analisando, porque essa é uma função do Espírito Santo. Você tem que falar: Espírito Santo, me mostra. Se há algo errado em mim, me mostra. E Ele vai trazer a luz e vai corrigir. Ele vai mudar a sua história. Fala assim: Ele já mudou a minha história. Porque a vontade de Deus é que você possa reinar agora, em vida. Se você tiver revelação da abundante graça, do dom da justiça, você será conduzido cada dia a uma vitória e abundância. Há uma abundância disponível para você, e você vai poder desfrutar da sensação maravilhosa que é estar em paz com Deus. O sucesso é parte da sua herança. O fracasso, a miséria, a derrota não são mais para você. Aleluia. Você agora pode reinar em vida e ter casa cheia de alegria e de paz. Você pode dar comando ao diabo e ele terá de obedecer. Você pode dar ordens às circunstâncias e elas terão de mudar. Qual é o problema que você tem? O que você está passando? Comece a declarar, comece a falar: Senhor, eu não aceito mais, eu já sou justo, e agora não há condenação sobre mim, e a vitória ela está sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, porque o Senhor resolveu derramar a graça sobre mim. Aleluia. Aleluia. Então você pode dar ordens e as circunstâncias irão mudar. Declare e mude a sua história. Quando você nasceu de novo, quando você creu que o Senhor Jesus era o Senhor de sua vida, isso já aconteceu. Essa mudança já aconteceu na sua história. Aleluia.
Mas para ter ousadia, você precisa primeiro aprender a receber. Fala assim: eu preciso aprender a receber a graça. E por fim, crer que o dom da justiça está sobre a minha vida. Aleluia. Fique de pé onde você está nessa hora.